aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jennifer, eu sou dona do blog A Culpa é do Ascendente. O endereço tá passando aqui embaixo pra vocês, como sempre. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os livros que eu abandonei o ano passado. Na verdade, eu acho que faz mais que isso. Então é o seguinte, eu abandonei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros. Um pra cada mês. Alguns eu pretendo recomeçar, outros eu não tenho certeza. Mas eu vou mostrar um por um pra vocês e sem muita enrolação. Lembrando que eu sou parceira da Amazon, então qualquer livro desses que eu citar aqui, que vocês quiserem comprar ou qualquer outra coisa, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Vou deixar também no primeiro comentário fixado, que assim fica mais fácil pra vocês acessarem. E comprando por lá, você gera uma comissão pra gente, sem pagar nada mais por isso. Então assim, eu separei em livros de não ficção e livros de ficção. Os de não ficção são, assim, não chega a ser autoajuda, mas é desenvolvimento pessoal, eu não sei como vocês chamam. E eu gosto muito desse tipo de livro, desde que eu li O Poder do Hábito eu quero ler vários outros, eu coloquei vários na minha lista, eu comprei vários. Mas alguns são mais fáceis de ler, outros não. E alguns eu acabei, assim, pausando, mas pretendo retomar. Outros eu vou ter que começar do zero de novo, porque eu não lembro mais nada. E outros eu acho que eu só não estava no momento de ler. Então eu vou começar com os de não ficção ou desenvolvimento pessoal. E o primeiro é A Psicologia Financeira. Esse livro é deixa eu ver aqui, do Morgan Housel, e eu li vergonhosas 26 páginas. Mas alguns desses livros têm a linguagem muito complicada. E quando se fala de finanças, provavelmente é mais complicado ainda porque ele vai falar de um jeito como se você entendesse de economia. E nem todo mundo entende de economia. Eu fiz faculdade de administração, não terminei, mas no começo uma das primeiras matérias era economia e era a que eu mais odiava. Então assim, eu queria um livro que falasse de psicologia financeira. Eu gosto muito de assuntos que eles tenham relação com a mente. Então assim, por exemplo, O Poder do Hábito, ele vai dizer como o hábito é formado, como que a nossa mente trata o hábito. Coisas neurocientíficas eu gosto. Então tudo por trás tudo que envolva neurociência, por exemplo, eu gosto. E eu acreditei que a psicologia financeira fosse falar disso. Não sei se vai falar ou não, porque com 26 páginas é difícil dizer sobre o que o livro vai falar ou não, né? Mas enfim, pretendo retomar sim, não vou desistir desse livro. Ele tem 301 páginas, mas enfim, pretendo retomar esse livro, é um assunto que me interessa. E eu gasto pra caramba, cara. Eu preciso descobrir como não gastar pra caramba. O próximo é um que eu tenho muito interesse, porque ele fala... Aqui eu acho que eu não marquei quantas eu li. É um assunto que me interessa bastante, que ele vai falar sobre minimalismo. Na verdade é essencialismo. Ele é o pai do minimalismo. E esse livro ele vai também falar um pouco sobre como o consumo atrapalha a nossa vida, mas não o consumo em si de fazer compras. O consumo de tudo que você consome. Então, ser essencialista não quer dizer que você seja uma pessoa mão de vaca, por exemplo, que não vai comprar nada, ou que vai ter uma coisa de cada. Enfim, você vai investir naquilo que você acha essencial. E ele vai te ajudar nessa busca do que é essencial. Eu tava gostando bastante dessa leitura. Eu parei porque eu tava sentindo falta de ler fantasia, porque meu cérebro é assim, e eu não consigo assimilar duas leituras ao mesmo tempo. Então, por enquanto, eu dei uma pausa, mas esse aqui eu pretendo retomar o quanto antes, porque é um assunto que me interessa muito. E eu tenho ficado cada vez menos consumista, inclusive deixar de usar as redes sociais, ou usar menos as redes sociais, que é o que eu tô fazendo no momento, interfere bastante nisso aqui. Enfim, um dia eu falo um pouco mais sobre redes sociais e consumismo. Me lembrem de falar desse assunto. Se é que interessa pra vocês, aí vocês comentam aqui embaixo, tá? Mas eu quero muito retomar essa leitura. O próximo, esse aqui eu comecei assim que eu terminei O Poder do Hábito. Esse aqui tá marcado onde tava. Eu li 102 páginas, de 350. Esse livro é do David Allen e é A Arte de Fazer Acontecer. Esse aqui é a Bíblia do GTD, do método GTD de organização. Então é outro assunto que eu gosto bastante, eu gosto muito de organização. Esse aqui é um pouquinho mais fácil de ler, o tema também me interessa um pouco mais, né? E ele tem... Cadê? Deixa eu ver. Mas ó, em alguns momentos ele faz gráficos, sabe? Deixa mais visual o que ele tá falando. Então, é um livro que eu tava gostando bastante e eu espero muito retomar essa leitura. O método GTD é um método de organização que faz você guardar as suas informações em caixas de entradas, então fazer a captura dessas informações. Em algum momento você vai revisar essa sua caixa de entrada para você
pegar aquela informação e ver se dá pra você fazer na hora, se você tem que gerenciar pra alguma outra pessoa, se ainda faz sentido pra você, se você quer jogar fora. Então organização é um assunto que me interessa bastante. Produtividade, organização, finanças, como a nossa mente funciona, esse tipo de assunto, assim, ele faz na minha cabeça. E quanto mais eu puder aprender sobre o tema, mais eu vou ficar feliz e vou querer distribuir esse tema por aí também, espalhar a palavra. Então, espero concluir esse livro em breve também. E aí, como eu disse, eu gosto muito do assunto sobre a mente, assim, né? Ó, esse aqui eu li 96 páginas de 217. Esse aqui tá mais fácil. E esse aqui chama Nação Dopamina. Ele vai falar um pouco sobre o excesso de prazer, como isso afeta as nossas mentes e as nossas vidas no geral. A dopamina é uma... eu não sei dizer a palavra correta, mas que é liberada no nosso cérebro sempre que a gente tem a sensação de prazer. E existe uma linha muito tênue entre isso e o vício, porque que a gente faz as coisas tão compulsivamente. Então, tava me interessando bastante. Esse aqui é de uma médica, se eu não me engano. É isso mesmo, doutora Anna Lembeck. Ela é professora de psiquiatria e medicina de adicção, ou seja, de vício, né? Na Escola de Medicina e Universidade Stanford. Então, assim, pessoas que entendem do assunto falando sobre isso. E, querendo ou não, as redes sociais, de novo eu vou falar disso, porque é um assunto que tem me tomado bastante a mente, assim. As redes sociais são uma liberação constante de dopamina e como que a gente é viciado em rede social hoje e quais são os efeitos que isso pode causar na nossa mente. Assunto que me interessa muito, assunto atual e quero muito retomar. Esse aqui é um livro curtíssimo da Paula Abreu. Esse livro eu ouvi falar dele num podcast do Murilo Gun e, enfim, ele traz várias reflexões sobre várias coisas. Não é realmente um livro pra você pegar e ler em sequência, porque cada capítulo ele vai falar de um tema e é pra trazer reflexões e tudo mais. Mas eu li só 62 páginas, mas eu quero ler de um jeito diferente. Eu tava lendo continuamente. Hoje eu quero ler um trecho, um texto e refletir sobre aquilo, talvez gerar um conteúdo sobre isso e passar pro próximo. Não quero mais ficar lendo ele continuamente como se fosse uma história linear, porque ela não é. Mas eu tô gostando bastante desse livro. Ele é bem pequenininho, eu li 62, como eu falei, né? E ele tem 191. Então, rapidinho eu termino. Desse tamanhozinho ainda. Agora a gente vai entrar nos livros de ficção mesmo. Fantasias, romances e etc. Alguns vão deixar vocês chocados, outros nem tanto. Mas, enfim. O primeiro livro é Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Esse livro eu comecei por indicação de booktubers, que falavam muito bem desse livro. E eles estavam prometendo um livro que fosse engraçado. E eu tava sentindo completamente o oposto disso. Eu não tava sentindo graça. Eu tava sentindo tristeza e um pouco de revolta. Porque, assim, esse livro ele vai contar sobre um crime que nunca aconteceu. Eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. Um crime que nunca aconteceu, um aspirante a ladrão de bancos que desaparece no ar e 8 estranhos que descobrem que têm mais em comum do que jamais imaginaram. Nenhum deles é totalmente o que aparenta ser. E todos anseiam desesperadamente por algum tipo de resgate. Uma história sobre o poder da amizade duradoura, do perdão e da esperança. As coisas que podem nos salvar, mesmo nos momentos de grande ansiedade. Então, assim, ele vai contar a história de um rapaz, que eu não lembro o nome, que ele vai fazer um assalto pra resolver a vida dele. E aí ele entra numa casa, que é uma casa dessas que tá em exposição pra aluguel, sabe? Que várias famílias vão lá ver ao mesmo tempo. E aí ele faz todo mundo de refém. E aí, enfim, é uma história que começa a contar sobre esse rapaz, sobre a vida dele antes desse dia. Ele começa a contar um pouco das pessoas que estão lá. Ele fala dos policiais que estão fazendo a investigação desse crime. Enfim, ele vai contando vários trechos, assim, são várias narrativas dessa mesma história. Mas assim, eu fui com expectativa e recebi outra. Então o problema, na verdade, desse livro foi a expectativa. Eu não sei quantas páginas eu li, porque não tá marcado aqui, né? Mas provavelmente eu tenho que recomeçar a história, porque eu já não lembro nem o nome dos protagonistas. Às vezes é bom ter memória ruim justamente por isso, porque aí você pode voltar a história do começo sem ficar com a sensação de que, puxa, eu conheço essa história. Mas enfim, quero muito voltar a ler esse livro. A nota dele é até boa no Scooby, mas no momento eu acho que foi a expectativa que atrapalhou a minha leitura. O próximo está marcado, e esse aqui eu tava quase terminando. Eu li 254 páginas de 387. E eu estou falando de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Esse aqui eu estava lendo rápido pra ver a adaptação. E aí eu vi a adaptação e achei que eu não precisava mais ler o livro.
Talvez tenha mudado alguma coisa, não sei. Mas enfim, esse aqui pelo menos eu não preciso voltar do começo, eu posso continuar de onde eu tava lendo. Aqui tava tudo prestes a dar muito ruim. Tava prestes a dar tudo muito ruim. Então assim, faltou a cena final. Sabe a cena final? Era isso que faltou. Parece muito, mas não é, tá? É realmente a cena final. Ele já tinha... Eu não posso dar spoiler, mas enfim... Já tinha dado ruim? Não, acho que tava prestes a dar tudo ruim. Eu tava prestes a dar tudo ruim, acho que foi por isso que eu parei, porque às vezes eu não gosto dessas cenas. Sabe quando você tá sentindo que o negócio vai dar ruim e você não vai ficar feliz e vai estragar a felicidade de todo mundo e aí você não tá preparada pra essa cena? Foi um pouco isso que aconteceu, misturado com eu já ter assistido a adaptação, porque aí quando eu cheguei nesse ponto, a adaptação saiu e eu assisti assim que ela saiu. Inclusive eu fiz crítica lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Mas quero retomar só pra terminar mesmo, sabe? Faltou tão pouco. E quero saber se o final é realmente igual ao que acontece na adaptação. Então, o Vermelho, Branco e Sangue Azul foi um livro abandonado no ano passado que eu pretendo retomar. O próximo foi recente, foi esse ano ainda, e chama Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Eu não sei quantas vezes eu vou falar desse livro neste canal. Eu li 82 páginas, de 390. E assim, como eu posso dizer, também foi problema de expectativa com esse livro. Eu estava gostando da história, só que assim, é muito arrastado. Esse começo é muito difícil. Todo mundo fala que o começo é muito difícil, mas depois que você passa da metade ele fica bom. Só que eu estava tentando ler ele pra maratona literária de verão. E assim, ele atrapalhou todo o meu rolê. Porque ele acabou sendo arrastado no momento que eu precisava de leituras rápidas e aí eu não consegui pegar mais nada depois disso. A maratona já acabou faz séculos, mas pra mim ela continua. Eu vou continuar lendo os livros que eu fiz no vídeo de TBR aqui. Só não vou ler no período que foi proposto, eu vou ler muito depois. Mas quero sim continuar lendo esse livro. Quero descobrir por que as pessoas falam tão bem. E, enfim, ele é um pouco mais dramático do que eu tava esperando. Por enquanto é só isso que eu posso dizer. Eu esperava uma coisa também e recebi outra, mas agora que eu posso alinhar minhas expectativas, assim que eu tiver a fim de ler algo mais dramático, eu volto pra esse livro. O próximo é A Guerra da Papoula. Esse aqui é um arrependimento que eu tenho na minha vida de não ter continuado. Eu paguei muito caro nesse livro. Eu acho que esse livro foi o que eu paguei mais caro em toda a minha vida. Porque eu paguei em livro único, eu tô querendo dizer, né? Em box eu já paguei mais caro. Mas enfim, eu comprei assim que lançou e não consegui me apegar no começo, assim, sabe? Ele é uma alta fantasia, ele tem 505 páginas, 506 páginas, desculpa. E eu acho que eu li umas 90 e poucas. Então, assim, ele vai contar uma história de uma mulher que quer ser uma guerreira, digamos assim. Mas assim, eu não cheguei nem perto de tudo que é essa história. Ela vai estudar numa academia aí muito famosa que prepara guerreiros e etc. Mas ela é muito subestimada porque ela veio de um lugar muito pobre, ela estudou muito pra chegar lá e, enfim, ninguém acreditava que ela ia conseguir, então ela fez isso pra se livrar de um casamento arranjado. Mas assim, a história é muito além disso. Isso já disseram. Essa é praticamente a sinopse e foi praticamente o que eu li. O que estava na sinopse, mas existe muito mais coisas. E, enfim, existe uma guerra aqui contra opioides, né, que são drogas derivadas da papoula. Então, a Guerra da Papoula é sobre isso. É uma trilogia, esse é o primeiro livro. E quero muito continuar esse aqui para eu poder comprar os próximos e terminar essa trilogia e descobrir se ela é realmente minha cara, porque eu achei ela muito minha cara quando eu li a sinopse. Ai, gente, me deem forças! O próximo também é um que, poxa vida, eu estava gostando muito. Chama Mundo em Causa, ele também é uma trilogia. Ele tá nos 12 livros para ler esse ano, porque eu quero continuar. Então ele fala sobre uma infecção rara que aconteceu, que tomou conta da humanidade. Então, a partir desse ponto, dessa infecção, as mulheres desapareceram, então todas que existem, não desapareceram, mas pararam de ser geradas, mulheres, digamos assim. E agora a gente vive numa sociedade onde só tem homens, e o pensamento desses homens é dito em voz alta. Então eles chamam isso de ruído, os homens têm um ruído. Enfim, eu li uns 40% desse livro, eu sei disso porque eu tava lendo no livro físico e em e-book, e no e-book tava com 40%. Talvez eu tenha lido até um pouco mais. E eu tava gostando muito dessa história. Eu achei muito original, digamos assim. É como se fosse um mundo distópico, então o nosso mundo acabou, existe esse mundo novo onde existe esse ruído. Enfim, nosso protagonista ele foge da sociedade que ele vive porque ela acabou ficando perigosa pra ele. E aí ele descobre uma garota, que era uma coisa que ele achava que estava em extinção.
e essa garota não tem o ruído. Então é a partir daí que ele descobre que só os homens têm o ruído. E, enfim, ele vai atrás de outra sociedade e tem toda essa explicação de o que aconteceu, por que existe esse ruído. E são coisas que eu queria muito saber, eu fiquei curiosa. Eu preciso voltar a ler esse livro. E ele tá bem fresco na minha cabeça ainda, por incrível que pareça. Mesmo eu tendo lido 40%, eu ainda lembro bastante da história, então talvez eu não precise voltar do começo. Quero muito ler esse livro. O próximo é Nerve. Esse aqui eu comecei a ler também pra Maratona Literária de Verão. Eu li 24 páginas de 302 páginas. Então, assim, ele é uma releitura. Eu já li esse livro antes, mas a minha memória é tão ruim que eu não lembro quase nada. Eu gosto muito da adaptação que ele tem. Eu já falei desse livro outras vezes aqui, então eu não vou me prolongar muito. Mas existe um jogo da internet aí, como se fosse um verdadeiro desafio, e a nossa protagonista, que sempre foi muito quieta, blá blá blá, é desafiada a entrar como uma jogadora ao invés de uma pessoa que só assiste, de uma observadora. E a partir daí as coisas se desenrolam, parece que é muito mais perigoso do que é. Eu lembro muito mais da adaptação do que desse livro, então eu resolvi pegar o livro novamente e depois eu vejo o filme pra comparar, provavelmente lá pro blog. E por último, mas não menos importante, A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse livro eu li muito dele. Eu li 284 páginas de 502. Então, assim, mais da metade do livro. Eu tava gostando, só que no momento que ficou tudo muito... Como eu posso dizer? Muito... Deu certo, sabe? A partir do momento que as coisas começaram a dar certo, foi quando eu parei. Eu tenho esse hábito. Foi mais ou menos o que aconteceu com Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então, eu dei uma parada nele porque tava dando tudo certo e ia começar a dar ruim. E eu tava com medo, e aí eu parei. Mas eu também lembro bastante da história. Esse livro vai contar de uma mulher que ela também tava fugindo de um casamento arranjado. E aí ela acabou fazendo um pacto com um deus, ou um demônio, eu não lembro como ele chama eles aqui. Nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Então ele era um deus, ela fez um pacto com ele que ela queria conseguir fugir desse casamento. E aí, enfim, ela acaba ficando invisível para todas as pessoas. Elas esquecem dela assim que ela vira as costas. Então ela pode falar com você agora. Oi, tudo bem? Meu nome é Ed La Rue, eu sou fulana de tal, blá blá blá, preciso de tal coisa. Aí vira as costas, a pessoa já não lembra mais dela e é como se ela nem tivesse passado por lá. É um livro muito bom, tava indo tudo bem, até que aparece uma pessoa que lembra dela. E aí eu parei nesse ponto. Eles começaram a se acercar com essa pessoa e aí foi quando eu parei de ler. Mas enfim, quero muito retomar porque eu sou curiosa pro final dessa história. Eu me apeguei muito aos personagens e eu tava gostando bastante. Foi só porque eu sou medrosa mesmo que eu parei. Então é isso, gente. Esses são todos os livros que eu comecei, mas eu não terminei. E todos eles eu tenho pretensão de terminar. Então eu vou deixar até eles separados ali na minha estante pra eu ir retomando aos pouquinhos. Talvez eu faça um por mês, como eu disse, são 12 livros. Então eu posso fazer um por mês não, porque janeiro já foi. Então eu posso ler 2 em fevereiro e continuar o resto nos próximos meses. Tem uns que tá bem fácil de terminar, outros nem tanto, porque foi bem no comecinho. Mas todos os livros eu tenho a intenção de terminar de ler. Então é isso, não se esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Estamos fazendo vídeos novos todas as quartas-feiras. Às vezes ele sai fora do prazo, mas o ideal é as quartas-feiras, às 4 da tarde a partir de agora. No mês que vem, talvez eu faça mais de um vídeo por semana, então tem muito conteúdo vindo por aí. Eu falo principalmente de livros, mas de várias outras coisas também. Tô testando aí meus conteúdos. E se você quiser dar uma sugestão de qualquer vídeo que você queira ver nesse canal, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. E claro, se você quiser comprar qualquer um desses livros, o link também tá aqui na descrição. Fácil pra vocês, direto pra Amazon, onde é a melhor opção de comprar atualmente. E olha que lá tá caro também. Mas enfim, se você se interessou por qualquer um desses livros, é só clicar no link, ele direciona vocês pra Amazon. E lá eu sou associada, assim como eu disse no começo do vídeo. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!